Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, quinta-feira, 16 de janeiro, 7 horas e 1 minuto da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Esse é o Desperta ICL. Você sabe, o nosso programa está ao vivo todos os dias das 7 às 8 horas da manhã. Muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat. Aliás, essa semana a nossa comunidade ajudou bastante a fazer o programa aqui, né? Principalmente na treta do Pix. Aliás, hoje falaremos de novo da treta do Pix. Para quem está acompanhando o programa desde segunda-feira que conseguiu, eu imagino, né, ter uma visualização geral do que estava acontecendo. Já na terça e ontem, principalmente, eu acho que demos um direcionamento aqui que a coisa não estava indo bem. A gente fez ontem, aliás, aqui, o Jimmy não estava, estava o nosso querido Gabriel. Pedimos para as pessoas, tá tudo bem, Jimmy? Tudo certo? Então tá, bom dia. Pedimos para a galera escrever no chat aí de onde estava assistindo ao programa e se estava ouvindo pela rua, né? Esquecer rede social. Se estava ouvindo pela rua conversas sobre o Pix. E aí, assim, foi do Crato até Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tava todo mundo falando sobre Pix, virou realmente um assunto nacional em tom negativo para o governo. Não estava bom, não estava bem. E o governo tomou ontem uma decisão de revogar, acabar com a tal da nova normativa da Receita Federal. O que significa na nossa vida prática, o que significa na vida política, o que significa para o futuro do governo. A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui, tá bom? E, se você já está chegando por aí, vá deixando o seu like, ativando o sininho, né? Aquela coisa toda que você pode fazer pelas manhãs. Compartilhe este programa aí com as pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos de conversa. Nós estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio em São Paulo, então muito obrigado para quem nos acompanha pelo rádio. Se você está no trânsito aí em São Paulo, saindo de casa, chegando em casa, levando passageiro, muita gente aí trabalha com transporte público, transporte privado, né? Muito obrigado pela companhia. Estamos ao vivo nas 3 emissoras que são a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira. Você pode nos procurar aí pelo bom e velho radinho. Estamos ao vivo também na televisão lá na Bahia, em Salvador, na Bahia pela TV Quirimurê, também a TVT em São Paulo e Pop TV em Porto Alegre. Muito obrigado se você nos acompanha por aí também. Se você tem, aliás, vou fazer um pedido aqui, se você tem aí um comércio, né, ou uma academia, um consultório, um salão de beleza e tal, e quiser deixar no ICL pela manhã, pode ir lá e procurar as emissoras que passam nessas 3 praças, ou pode colocar simplesmente no aplicativo da sua Smart TV pelo YouTube, né? Muita gente já faz isso, é um hábito que muita gente adquiriu, mas muita gente ainda não se ligou. Poxa, posso colocar o ICL na televisão? Coloca lá e deixa tocando, né? Aliás, você pode mandar as fotos pra gente, marca a gente nas redes sociais. Muita gente pela manhã que faz academia vai lá e fotografa, né? A academia fica passando lá, o Desperta, todo mundo lá bombando, né, Jimmy? Bombando os músculos e bombando o cérebro, né? Sai todo bombado. Ô, Jimmy, faz uma gentileza, liga o ar-condicionado pra gente, que hoje eu não sei porque eu vim de manga comprida, que tá calor, né? Mas vai dar tudo certo. E é isso, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá para o programa de hoje, que temos muitas coisas importantes para tratar. Chuva diminui no Nordeste e aumenta no Sudeste. Previsão do tempo para esta semana e para hoje. Chuva forte que vem causando transtornos em diversos estados do Nordeste brasileiro deve começar a diminuir nesta quinta-feira. Já no Sudeste, o volume de chuva aumenta com temporais isolados em São Paulo e Minas Gerais. As pancadas devem ser fortes ainda, atenção, no oeste da Bahia, parte do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, se a sua região aí no Nordeste está com problema de chuvas, deve começar a diminuir mais ainda nessas áreas, oeste da Bahia, parte do Ceará, Piauí e Maranhão, podemos ter chuvas fortes ou pancadas ainda hoje. A Climatempo destaca que os temporais também devem ser fortes no centro-oeste. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também tem registrado chuva bastante forte e deve seguir dessa forma nos próximos dias. Além dessas regiões, a chuva também deve se intensificar em parte do Sudeste, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Então, muitos lugares aí no Nordeste, no Sudeste e no Centro-Oeste, com possibilidade de chuva forte entre hoje até o final de semana, são áreas de atenção, muitas delas áreas de risco. Preste atenção onde você mora, onde você trabalha, seu trajeto para casa. Se é uma área de risco, pode dar problema nos próximos dias. Então, da forma como você puder, proteja-se. E eu não canso de falar isso aqui. Você precisa se organizar com os seus amigos, vizinhos, etc., para cobrar o poder público local.
A gente faz cobranças aqui todos os dias em relação ao poder público, fala-se muito em governo federal, fala-se um pouco menos em governos estaduais e a gente consegue atingir muito menos ainda os governos municipais, porque claro, são 5.500 e tantos municípios no Brasil, não dá para falar de todos. Quando a gente trata de questões locais, como no caso de áreas de risco, por causa de seca, de chuva, etc. e tal, o poder local tem muito mais condição de olhar, analisar e se movimentar. Então, né, não adianta a gente só achar que a democracia se resume a 2 em 2 anos, sei lá, e votar, né? Ou fazer a sua militância aí com os seus amigos na internet e tal. Tudo isso é importante e fundamental. Mas eu falei isso aí no ano passado, antes, aliás, das tragédias do Rio Grande do Sul, né? Falei várias vezes isso no ano passado, para a gente cobrar o poder local. Então, principalmente se você mora em cidades menores, onde o acesso aos vereadores, ao prefeito, aos secretários é mais fácil, organize-se, monitore as regiões da sua cidade que são regiões de risco, em geral muito mais por causa da chuva, né, do que da seca, mas também da seca, e aí faça com que a prefeitura se movimente, tá bom? Muito bem. Azul e dona da companhia Gol selam fusão para criar gigante da aviação. Tô vendo que isso aqui, coisa boa, nunca dá bom quando acontece esse tipo de coisa, né? A empresa Azul e a empresa Abra, dona da Gol, né, assinaram nesta quarta-feira o memorando de entendimento que, se cumprido, levará à fusão das companhias aéreas após aprovação pelo CAD e pela ANAC. A expectativa é que esse processo junto aos órgãos reguladores leve 1 ano, que permitirá o início das operações conjuntas em 2026. Apesar de existir pouca sobreposição de destinos, a combinação das duas aéreas cria um competidor com mais de 60% da participação em passageiros no Brasil. Em entrevista à Folha de São Paulo, o CEO da Azul, John Rogerson, disse que conversou com o presidente Lula sobre a operação há cerca de 8 meses. Lula defendeu uma empresa nacional robusta. Para o CEO da Azul, que presidirá o novo grupo, esse índice de concentração é elevado, mas não é um impeditivo porque, segundo ele, a Latam exibe indicadores similares no Chile e em alguns destinos no Brasil. O negócio, no entanto, depende do cumprimento de diversos condicionantes. A principal é a conclusão do processo de recuperação judicial da Gol, que rola nos Estados Unidos. A renegociação com os credores é fundamental para a redução do nível de endividamento da companhia. Pelos termos do memorando, a alavancagem das duas empresas juntas não poderá ser maior do que a da Gol após a renegociação dos credores. A alavancagem é dívida, né? Resumindo, né? Você está rolando dinheiro, né? Está alavancado, está rodando com dinheiro que em tese não é seu, né? Estima-se que ela seja 4 vezes o lucro da companhia. Caso não seja atingida, a fusão não será concretizada. A ideia é que as duas empresas tenham a mesma participação, mas diante das dificuldades financeiras da Gol, ficou estabelecido que ela terá no mínimo 10% das ações da nova empresa. Essa participação dependerá do capital resultante após a recuperação nos Estados Unidos. Aqui tem uma imagem, né, do ranking de participação das companhias aéreas no Brasil. Olha, gente, isso aqui não tem como dar bom, tá? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Já tem só 3 companhias no Brasil, né? País de 200 e poucos milhões de habitantes tem 3 companhias que fazem aviação no Brasil. Tem as menores, as titiquinhas lá, né? E táxi aéreo, não sei o quê. Mas a companhia mesmo, se você tiver que voar aí da sua cidade para algum lugar, você vai voar de Latam, Gol e Azul. Basicamente é isso, né? Aí, aqui está a participação de mercado, né? Veja que são 3, mas é mais ou menos equilibrado, né? Tá aqui a Latam, 37%, aqui a Gol com 33% e a Azul com 28%. Aí você vai pegar essas duas de baixo aqui e vai somar as duas, né? Então vai ficar uma barra azul aqui desse tamanho aqui, né? Gigante. Vamos ficar com 2 companhias só. Quais são os problemas disso? Primeiro, que você cria um mercado que basicamente é controlado por apenas 2 empresas e aí não tem competição de preço de passagem, por exemplo. Já pouco tem hoje, porque muitas vezes algumas das companhias, elas fazem, só uma delas faz o destino, né? Então se você quiser ir de São Paulo para, sei lá, Alta Floresta, lá no Mato Grosso,
Eu não sei se hoje já tem mais possibilidade, mas uns anos atrás que eu fui até lá, só voava Azul. Então a única opção que você tem é Azul. A passagem está cara, então vai a pé, né? Vai de bike, vai de bicicleta, né? Sei lá, dá seus pulos, dá seu jeito. O Brasil do tamanho que é, você impossibilita muitas viagens de negócio, de lazer, enfim. E aí vai fundir as duas companhias. Para além disso, tem uma outra questão, que é o seguinte: muitas vezes, em cidades médias do Brasil, essas três companhias estão operando as três com voos, né? Muitas vezes diários, outras vezes voos 2 vezes por semana e tal. Então você imagina um lugar lá, cidade de 200, 300 mil habitantes, você tem hoje voando Latam, Gol e Azul. Se você fundir a Gol e a Azul, será que a Gol e a Azul continuarão mandando um voo diário cada uma para aquela cidade? Ou vão cortar um voo e ficar com um voo só? Então, na prática, você tem 3 voos diários, por exemplo, né? Pegar o caso aqui onde moramos. Temos 3 voos diários para São Paulo. Cada um voo de cada companhia. Se rolar a fusão, será que a Gol e a Azul vão continuar voando para cá e nos levando para São Paulo? Ou com a fusão vão olhar e falar, não, a gente não vai mandar 2 aviões da mesma companhia para a mesma cidade no mesmo dia. Teremos um voo só. Então, a possibilidade maior desse negócio todo aqui é reduzir a oferta de voo, porque eventualmente se estão voando para os mesmos lugares, os caras vão cortar um voo, né? E aumentar preço. Não vejo nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. A ver, né? Olha, a grande notícia do dia de ontem, na arena internacional, né? Foi essa aqui: Israel e Hamas chegam a acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel e o grupo palestino Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza nesta quarta-feira. Uma fonte do governo israelense confirmou o acordo ao jornal Times of Israel. O texto também foi aprovado pelo Hamas, anunciaram fontes próximas às negociações que acontecem no Catar, com o objetivo de pôr fim aos 15 meses de massacre israelense que deixou mais de 46 mil palestinos mortos. O movimento palestino e seu aliado, a Jihad Islâmica, aprovaram um acordo que envolve troca de reféns e prisioneiros, disseram fontes palestinas próximas às negociações. As facções da resistência chegaram a um acordo entre si e informaram os mediadores sobre sua aprovação do cessar-fogo, disse uma fonte à AFP sob condição de anonimato. A AFP é uma agência internacional, né? A agência France Presse. Outra fonte palestina confirmou que as duas organizações aprovaram o acordo proposto. Há poucos dias do retorno do Donald Trump à Casa Branca, as negociações indiretas foram intensificadas para estabelecer uma trégua que incluía a libertação dos reféns que permanecem em território palestino desde o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Trump, saudou o acordo nessa quarta-feira. Temos um acordo para os reféns do Oriente Médio, disse ele. Serão libertados em breve, obrigado, disse lá na sua rede social, a Truth Social, né? Antes de haver qualquer anúncio oficial por parte da Casa Branca. Ou seja, o Trump furou a Casa Branca. Furou a Casa Branca. Essa negociação foi mediada também por um enviado do Trump. Então, de fato, sim, é uma negociação onde ele se envolveu, tá? Ele não está simplesmente roubando o pirulito alheio aqui. O Trump se envolveu nisso. Antes mesmo de assumir, ele já tinha dado um enquadro lá no Netanyahu, né, dizendo que tinha que ter um cessar-fogo, que o conflito tinha que acabar. Ao mesmo tempo, tinha ameaçado Gaza, dizendo que ia transformar Gaza em um inferno. Então, era uma ameaça de acordo bélica contra Gaza, do tipo, a gente vai jogar mais bomba na cabeça de vocês, como se Gaza não fosse um inferno neste exato momento, por conta da administração Biden, que financiou Israel durante esse massacre, durante esses 15 meses todos, né? E com o Netanyahu foi muito mais duro do que o Biden tinha sido. O governo Biden, na verdade, financiou o massacre em Gaza e bloqueou as discussões na ONU sobre cessar-fogo. Vamos lembrar que a proposta do Brasil para que houvesse um cessar-fogo no ano passado, foi aprovada por todos os países, todos, menos os Estados Unidos. Com o seu poder de veto, foram lá e vetaram a resolução brasileira, né? Então o Trump entrou nessa história, realmente entrou com uma política de encerramento do conflito. Então é uma vitória que sim, ele pode chamar para sua política, né?
A primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns em troca de 1.000 palestinos detidos por Israel. São reféns também, né? Tem 33 reféns com o Hamas e tem 1.000 reféns palestinos que foram sequestrados pelo exército de Israel do outro lado. São todos os reféns que foram sequestrados por Israel na Palestina? Não. Veja a discrepância. Vamos deixar bem claro isso aqui, tá? O Hamas foi lá e sequestrou pessoas? Foi, claro que sequestrou. Sim. Quantas estão na mão do Hamas? Muitas foram libertadas, outras morreram e outras estão com o Hamas ainda, como reféns. Quantas são? 33. Essa troca será feita, tá? Esses 33 são todos os reféns que estão na mão do Hamas hoje. Em troca, Israel deve libertar 1.000 reféns que foram sequestrados por Israel nos territórios palestinos, no geral, não só em Gaza, hein? Não só em Gaza. São todos os reféns que Israel tem na mão hoje? Não. Não. São mais de 1.000. Pouco se fala nisso, né? O governo israelense confirmou que Israel está buscando a libertação dos 33 reféns durante a etapa inicial e está preparando para libertar centenas de prisioneiros palestinos. Vejam a diferença, né? De um lado são reféns, 33 reféns, do outro lado são prisioneiros. Veja o léxico que é usado nas notícias, né? A gente tem que ficar atento a isso também, né? Essa está publicado no ICL Notícias, mas é de agências internacionais. Então veja como a coisa vem também pra gente. Para quem quiser saber todos os detalhes, né, do acordo aqui, você pode acessar então o nosso portal iclnoticias.com.br. Sem provas, Netanyahu acusa Hamas de extorsão e ameaça adiar cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel disse que seu gabinete não vai se reunir para aprovar o acordo na faixa de Gaza após acusar sem provas o Hamas de promover uma crise de último minuto. Sem explicar o que aconteceu, Netanyahu afirmou que o Hamas quer extorquir concessões de último minuto. Ele falou sobre o assunto em comunicado emitido hoje pela manhã. A expectativa era de que o acordo fosse ratificado pelo gabinete nesta quinta-feira. O cessar-fogo deveria começar no domingo e 30 pessoas já morreram desde o anúncio. Em Gaza, obviamente, né? Hamas diz que está comprometido com o acordo. Pouco após a fala de Netanyahu, o porta-voz do grupo extremista afirmou em publicação no Telegram que o grupo está de acordo com os requerimentos dos mediadores. Só que o Netanyahu confirmou, né? O gabinete não vai se reunir até que os mediadores notificarem Israel de que o Hamas aceitou todos os itens do acordo. Vamos observar então aí ao longo do dia, né, o que pode acontecer. O acordo está na mesa, o porta-voz oficial do Hamas disse que está de acordo com os termos. O Netanyahu apareceu hoje pela manhã falando que eles estão querendo extorquir, não sei o quê, não explicou direito. Não está mais na mão do Netanyahu tomar essa decisão, só ele está sendo muito pressionado pelos novos tempos. Nesse ponto, o Trump não vai fazer o que o Biden fez, que é dar apoio total e irrestrito. O Trump tem uma outra lógica de ver as coisas, não que seja um pacifista, não que esteja pela causa palestina, nada disso, né? É uma outra forma de ver o mundo. Se fizer o que fez no primeiro mandato, o Trump, há até um certo desinteresse pela agenda externa, no sentido de estar presente nesses conflitos todos, né? Não é o modo como o Trump opera. Tem uma outra lógica, e nessa lógica um conflito na faixa de Gaza, na Palestina, atrapalha até a política do Trump, a comunicação dele, a maneira como ele se coloca no mundo. Não é esse tipo de comunicação. O Trump é o cara da guerra comercial, é o cara da guerra contra a China, né? É o cara de retomar o lugar dos Estados Unidos no mundo, sempre pela via da economia, da indústria, da potência, tá, não sei o quê, não tanto pela ideia do belicismo. Tem um outro jeito de se comunicar com as pessoas. Imperialista de todo modo, claro, sempre. Cessar-fogo em Gaza, então, se assinado, começa no domingo e leva meses para ser concluído. Israel deve votar o acordo nessa quinta-feira. E lá no G1 tem os bastidores do cessar-fogo. A negociação levou 96 horas, teve reviravolta e participação decisiva desse Steve Witkoff,
um investidor imobiliário próximo ao Trump que foi crucial para a negociação do acordo. A gente ainda não sabe quais são os interesses dessa galera toda, né? Porque você sabe que o governo novo dos Estados Unidos agora trocaremos as fraldas lá, né? Vai ter uma troca de oligarcas. Agora assume o Trump, que é um bilionário, e aí várias das pessoas que ocupam postos chaves no governo dos Estados Unidos, o negócio vai virar basicamente uma empresa, né? Um governo terceirizado, né? Cada um com seus interesses particulares ali, tocando a história toda. Então, não sabemos exatamente o que Steve Witkoff e os seus vão levar desse butim todo aí, né? Se vão levar investimento imobiliário, se vão ajudar a reconstruir, é isso que os Estados Unidos fazem, sabe disso, né? Os Estados Unidos, historicamente, vão lá, arrebentam um lugar, depois reconstrói o lugar. Então, ganha dinheiro arrebentando e ganha dinheiro reconstruindo. Isso é um clássico, né? Em discurso de despedida, Biden deseja sucesso a Trump e fala em ameaças à democracia nos Estados Unidos. Discurso na última semana do governo é uma tradição entre os presidentes dos Estados Unidos. Biden fez balanço da gestão e demonstrou preocupação com o futuro do país. Eu vi ontem o discurso, né, meio por cima, assim, aquela coisa toda. Um discurso bem melancólico, fim de festa, confuso. Assistam ao discurso. É um resumo do governo Biden, né? É um resumo do governo Biden o discurso. Disse Biden, hoje está se formando uma oligarquia nos Estados Unidos, baseada em extrema riqueza, poder e influência que realmente ameaça toda a nossa democracia, nossos direitos básicos, nossa liberdade e a oportunidade justa de todos progredirem. Bom, lamento informar, viu, Biden, mas o poder nos Estados Unidos sempre teve na mão de oligarquias. Agora vocês estão trocando a oligarquia. Eventualmente parecem, obviamente, pessoas muito piores do que as anteriores, né? É uma outra oligarquia muito pior, que não tem nem a máscara de querer parecer alguém que está fazendo, né, política para o povo. Não, são empresários de fato que entraram lá para tomar conta de pedaços da máquina dos Estados Unidos e fazer os seus próprios negócios ali dentro, né? Isso está bem claro para a gente. Agora, não é como se antes o poder nos Estados Unidos não estivesse na mão de oligarcas. Sempre esteve, né? E lá no iclnoticias.com.br, ainda moradora de Gaza que viveu no Brasil comemora acordo de cessar fogo. Na antevéspera da notícia, a residência que fica ao lado do prédio da família dela foi atingida por um ataque aéreo. A entrevista está publicada lá no iclnoticias.com.br, feita pela nossa querida Heloísa Vilela, que aliás estava de aniversário ontem. Parabéns, Elô. Beijo enorme. Já demos os parabéns no grupo lá, aquela coisa toda, né? Vamos dar parabéns para a Heloísa aí no nosso chat, galera? Vamos lá, mandem beijos e abraços aí para a nossa querida Heloísa Vilela, tá bom? Que ela vai ficar feliz de ver isso. PGR se manifesta contra a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para a posse do Trump. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Em documento enviado ao Supremo na quarta-feira, ontem, no final do dia, na verdade, né? O procurador afirmou que não foi demonstrada a necessidade básica, urgente e indeclinável de o presidente sair do país. Gonet também disse que Bolsonaro não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor e que a viagem desejada pelo Bolsonaro pretende satisfazer interesse privado e não se mostra imprescindível. O procurador-geral também afirmou que Bolsonaro não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil e sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos, portanto, não é de interesse público, de interesse nacional. O acolhimento do pedido, portanto, disse Gonet, esbarra na falta de demonstração pelo requerente, Bolsonaro, de que o interesse público que determinou a proibição da sua saída do Brasil deve ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse de um presidente da República. O passaporte do Bolsonaro está retido, como todo mundo sabe, agora a decisão final é do Alexandre de Moraes. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes disser que não liberará o passaporte do Bolsonaro, saibamos todos nós que o Alexandre de Moraes consultou a Procuradoria-Geral da República, pegou os requerimentos que a defesa do Bolsonaro fez para liberar o passaporte, né? A tal da polêmica do convite, se for convidado, se não for convidado, barará. Isso estava na mão da Procuradoria-Geral da República
E na sua avaliação, o procurador-geral, Paulo Gonet, que assina esta avaliação, está dizendo para o ministro Alexandre, olha, não libera porque isso aqui não tem interesse público. Tá? Então, quando o Alexandre de Moraes decidir, e muito provavelmente a decisão será de não liberar o passaporte, eu vou falar o que eu sempre falo aqui, não é que o Xandão acordou um dia mal-humorado, porque o Corinthians perdeu, e foi lá de pijama, abriu o computador e tomou a decisão da cabeça dele, tá? Isso aqui teve uma sucessão de fatos importantes até chegar na mesa do juiz, no caso do ministro, né? Só pra gente saber, porque depois a história é contada de outro jeito, né? Então tá bem claro aqui. O que disse o Gonet? Olha, tem um interesse público em suspender viagens internacionais do cidadão Jair Bolsonaro. Qual o interesse público? Ele é suspeito, indiciado e possivelmente será um denunciado, em alguns casos, entre eles, tentativa de golpe de Estado. Então, o interesse público é que ele não saia do Brasil e não volte. Porque nós precisamos dele aqui para que ele responda às acusações que eventualmente vai ter que responder na justiça. Esse é o interesse público. Qual o interesse privado dele? Assistir à posse do Donald Trump. O Paulo Gonet, através da PGR, avaliou que isso não é de interesse público, porque o Bolsonaro não representa o Brasil, não tem cargo oficial e a sua viagem não seria imprescindível para o interesse público. Ou seja, Bolsonaro indo para a posse do Trump ou não indo muda absolutamente nada nas relações entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Essa é a avaliação do procurador. Lembrando que a posse é no dia 20, né? Então falta aí 4 dias, é isso? A decisão do Moraes vai ter que ser hoje, amanhã no máximo, né? Lewandowski muda a PEC da segurança para atender governadores. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou nesta quarta-feira, sai daqui, uma proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública com mudanças feitas a partir da negociação com governadores. No novo texto, o ministro deixa mais clara a autonomia dos estados na segurança pública, a atuação da Polícia Rodoviária Federal como polícia ostensiva e a possibilidade que o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública tenha membros da sociedade civil. Há intenção que o texto da PEC seja enviado ao Planalto ainda nessa semana. No entanto, ainda não há data para que seja encaminhado ao Congresso. Isso aqui estava rolando uma briga entre os governadores e o governo federal. O governo federal estava tentando dar uma organizada nas polícias, que são de controle estadual, em relação a uma série de procedimentos, né? Uma série de procedimentos. Os governadores, obviamente, principalmente os de direita, de extrema direita, começaram a bater o pezinho para fazer fumaça política também, claro, né? Estão tirando o controle dos governadores, isso é um absurdo, papapá, papapá. O Lewandowski sentou com os governadores e começou a negociar, né? E aí agora isso aqui deve andar lá para ver se é aprovado na Câmara ou não. Justiça vê legítima defesa de PM que atirou contra jovem rendido em São Paulo. A investigação sobre a morte de Matias Menezes Cavicchioli, de 24 anos, foi arquivada. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concordou com o entendimento do Ministério Público de São Paulo de que o policial militar Dernival Santos Silva agiu em legítima defesa. Um vídeo divulgado pelo site A Ponte, né, jornalismo, que é nosso parceiro também aqui no Ministério Notícias, na época mostrou Matias de costas e com as mãos para o alto em sinal de rendição antes de ser atingido pelo tiro. O caso ocorreu em 5 de novembro de 2023 no Morro do Piolho, Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A imagem que registrou parte da ação também mostrou Matias sendo segurado pelo soldado Dernival. Em determinado momento, o PM solta o jovem, se abaixa e em seguida ocorre o disparo. O tiro atingiu a barriga do jovem. Mesmo exibido em diversos veículos de imprensa, o vídeo não foi anexado ao inquérito policial. O PM chegou a ser preso por homicídio culposo, mas foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 1.350. Na ocasião, em depoimento à Polícia Civil, ele alegou que o tiro foi acidental, ou seja, atirou sem querer. E agora está liberado pelo TJ de São Paulo. Vamos repetir. O rapaz esse estava rendido, de costas, e foi assassinado pela polícia.
Vamos lá falar do Pix, então? O governo revoga a norma da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Nosso grande assunto da semana aqui. Grande assunto do país, né? Eu acho muito difícil, se você não estava em Nárnia, não ter ouvido nada sobre Pix na vida, na rua. Essa semana não vou nem falar de rede social. Às vezes um assunto toma conta de rede social, mas a gente não vê ele na rua. Esse virou assunto de rua mesmo, né? Muita gente falando sobre isso. E aí o governo decidiu derrubar a nova norma ontem, depois de uma crise política sem precedentes nesse terceiro governo Lula. Foi a maior crise política, disparado. Eu estou muito curioso para ver as próximas pesquisas de aprovação do governo e espero que os institutos façam perguntas sobre os motivos, né? Para a gente entender de fato o quanto essa questão do Pix pode ter afetado o apoio da população em relação ao governo Lula. Eu acho que foi uma porrada, né? A ver como é que vem as coisas. O governo federal decidiu recuar em relação à norma da Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix, após uma onda de fake news e de repercussão negativa em torno do assunto. A nova decisão foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, aliás, secretário que esteve aqui com a gente no ICL Notícias primeira edição, na segunda-feira, deu uma entrevista muito boa, muito completa, explicou tudo que a normativa previa, tudo que a normativa não previa, esclareceu muitas coisas, mas aquela coisa, já se estava correndo atrás de um tsunami avassalador que veio com muita notícia falsa, mas também com muito receio legítimo da população em relação à cobrança de impostos. A gente não pode cometer o erro, né? Senão é muito fácil, cara. É muito fácil. Qualquer coisa é fake news. Qualquer coisa é culpa do não sei o quê. Porque a gente tem que ter atenção em relação a isso. A população não é idiota, né? Não é. As pessoas podem ser enganadas muitas vezes, podem não ter habilidade para conseguir eventualmente identificar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Podem. Tem muita gente mal intencionada no mundo todo, beleza, normal, tá? Mas a massa da população, principalmente quando a gente vai lidar com impostos, com o comércio, com o dia a dia, é o que as pessoas vivem, cara, né? Tá todo mundo vivendo isso. Milhões de pessoas vivem isso o dia todo. E pagou e recebeu, e é Pix, é no dinheiro, no cartão, e é o MEI, e é isso, é aquilo, e faz a declaração, e não faz a declaração, e emite nota, e faz o recibo, e não faz o recibo, e paga o MEI, e pega o boleto, não sei o que. A vida das pessoas é isso. Então as pessoas não são idiotas. Num primeiro momento, e isso foi reputado ontem, né, pelo Robinson Barreirinhas, aliás, o qual, mais uma vez, agradeço por ter vindo aqui no ICL, a entrevista foi importante, ela ajudou muita gente a entender, muita gente bem intencionada que estava tentando só entender, porque a gente está debatendo uma normativa da Receita Federal em público, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não consegue, muitas vezes, debater a escalação da seleção brasileira, entendeu? Não vai ser um debate fácil debater uma normativa da Receita Federal em relação a dados e informações enviadas por entidades, instituições financeiras de pagamento para a Receita, para fins de monitoramento de coisas terríveis como lavagem de dinheiro, etc. e tal, golpes, etc. Então, assim, vamos colocar aqui, a população está pronta para esse debate e nunca estará, gente. As pessoas têm mais o que fazer, ninguém vai sentar para ler a normativa da Receita, né? É um assunto extremamente técnico. E por ele ser complexo, as pessoas, bem ou mal, elas vão lá no final, elas vão filtrar o que pode bater no delas. E é aquilo. Isso começou com O primeiro empuxo foi em cima de notícias falsas? Foi. O primeiro empuxo foi em cima de notícias falsas. Por quê? Porque o primeiro empuxo dessa história, para chamar a atenção das pessoas, para ter aquela frase de efeito, para parar a atenção de todo mundo, né? A pessoa tá lá no celular olhando o Instagram, né? Aí, negócio do Big Brother, contratação nova do time do futebol, não sei o quê, o jogo da Champions League, a fofoca de não sei quem, o vizinho que tirou foto na praia, papapá, e uma hora parou. Qual que era o negócio que fazia a pessoa parar?
vai ter imposto no Pix. Então assim começou, tá? Tem uma engenharia nesse negócio. Assim começou de fato. O governo vai botar imposto no Pix. O Lula vai botar imposto no Pix. O Haddad vai taxar o Pix. Isso era falso. Isso de fato nunca existiu. Nunca existiu de fato, tá? Não está no texto da normativa, nunca, não. Aliás, quem queria colocar imposto no Pix era o Paulo Guedes, pra gente lembrar, né? O Paulo Guedes queria reviver a antiga CPMF. Lembra que tinha imposto lá sobre cada transação financeira que a gente fazia no Brasil? A gente pagava lá um 0 ponto não sei o quê. Lembra dessa história? O Paulo Guedes queria voltar com esse negócio. Então o Paulo Guedes de fato queria imposto no Pix. Isso era um imposto no Pix, de fato. Cada Pix que você fizesse ia pagar lá os centavos. 2, 3, 4, 5 centavos. Né? Com a intenção de arrecadar, claro, mas também como era a CPMF, a desculpa que se dava era com a intenção de você, a partir do momento que você coloca o imposto em uma transação financeira, você consegue rastrear ela melhor, porque ela automaticamente vai para a Receita Federal e para as receitas estaduais, eventualmente, para gerar o imposto, para fazer a cobrança do imposto, e você consegue ter mais rastreabilidade e assim consegue rastrear mais lavagem de dinheiro, golpes, etc. e tal. Beleza. Isso nunca foi cogitado pelo governo. Esse foi cogitado pelo Paulo Guedes, pelo Haddad, não. Só que depois a coisa andou para outro caminho, né? O Robson Barrenias disse ontem, no meio da tarde, o seguinte: nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram o ato da Receita, causando pânico. Apesar de todo o nosso trabalho, esse dano é continuado, por isso decidi revogar este ato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo irá editar uma medida provisória, já editou ontem, aliás, para garantir que o Pix não será taxado e reforçar a gratuidade e o sigilo. A MP equipara o pagamento com Pix ao pagamento em dinheiro. Então, além de derrubar essa normativa da Receita, ontem editaram uma MP, né, uma medida provisória, que é assinada pelo presidente da República, só para reforçar, né, só para reforçar, dizer assim, não, o Pix não vai ter imposto no Pix. Tá? É uma espécie de, vamos derrubar essa normativa que está causando esse caos e vamos editar um outro texto aqui só para dizer para a população, olha, a gente está inclusive aqui carimbando um outro documento aqui, galera, dizendo, reforçando que não tem imposto no Pix, tá? Só que, ministro Haddad, já faz alguns dias que as pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. A grande questão é que muita gente no governo já está há alguns dias respondendo alguma coisa que ninguém perguntou. Lá atrás, quando começou essa onda, lá na semana passada ainda, no final de semana, tinha o negócio do imposto no Pix. Só que as pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. É só você observar as conversas, sabe, assim, vocês não andam na rua, não? Vocês não falam com as pessoas? Eu fico impressionado, gente. Não é nem um assunto que você tem que perguntar para a pessoa sai falando. Você pega um Uber hoje, a hora que vai pagar no Pix, eventualmente o motora vai falar do Pix. Né? Ou esse negócio do Pix aí, ou não sei o quê. Ou vão estar comentando no rádio. Então vocês não falam com as pessoas. Ninguém nos últimos tempos, ninguém vai lá, tá? Mas quase ninguém nos últimos 2, 3 dias, né? 4 dias, tá preocupado que vai ter imposto no Pix. As pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. A questão é totalmente outra. E aí é possível se debater se está certo ou se está errado, tá? Porque o que é o não dito, mas é um objetivo da normativa, o dito é: nós vamos, com essa nova normativa em relação ao Pix, pedir para que todas as instituições de pagamento, não só os bancos tradicionais, tá? Não só os bancões, o Santander, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil e tal. Mas todos os bancos, assim chamados bancos digitais ou instituições de pagamento, os PAG, os PicPay, PagPay, PagPag, PegPag, paga todos esses PAG aí, tá? Que não são bancos, são instituições de pagamento, vão pedir que eles informem para a Receita Federal em casos de pessoas físicas que ultrapassarem movimentações no Pix de R$5.000 por mês. Tá? Para que serve isso? Segundo a Receita Federal. Porque aí a gente vai levantar as barreiras ali. Se a movimentação da pessoa física passar de 5 mil por mês,
a gente vai então pedir que a instituição mande o semestre da pessoa para a gente vai cruzar essas informações, tá? Não são os Pix que você faz para todo mundo, tá, gente? É só uma sinalização da instituição para a Receita falando, olha, este mês o Leandro passou dos 5 mil em movimentações do Pix. Não diz quem fez Pix para mim, para quem que eu fiz, por que que é, qual a origem, não diz nada disso. Isso aí é uma das mentiras que estava lá no vídeo do Nicolas Ferreira. Apesar de não ser um vídeo totalmente uma fake news ele em si, mas tinha várias, vamos chamar assim, de imprecisões lá dentro, né? Essa é uma delas. Não tem quebra de sigilo. Não tem. Seria ilegal se fizesse isso. Seria ilegal, né? Não pode. Não pode uma normativa da Receita ir contra uma lei que foi aprovada no Congresso, por exemplo. Está abaixo, né, na hierarquia das leis do Brasil. Então não poderia fazer isso, seria ilegal, seria derrubada. Beleza? Só que, e aí você fala, não, e a partir disso a gente vai analisar, fazer, cruzar informações e tal. É claro, se a pessoa lá, gente, é um eletricista e passou de 5 mil no Pix, daí no outro mês lá, em vez de 5 mil, movimentou 12.500 no Pix, daí no outro mês lá, movimentou só 3,5, daí no outro mês, a Receita, disse o Robson Barreirinhas pra gente, o chefão lá da Receita, a Receita tem condições de olhar isso e falar, irrelevante, dane-se, a gente não vai gastar tempo e ir atrás dessas pessoas. Tá? Esse foi o discurso. Mas a partir do momento que você amplia a base de informação, porque você vai para todas as instituições de pagamento, é claro que você vai pegar, eventualmente, muito mais criminosos. Né? Tem uma rede de não sei o que, de supermercado, de restaurante, de postos e tal, que pega todo o seu dinheiro e, em vez de colocar no sistema bancário tradicional, faz esse dinheiro todo passar por uma instituição de pagamento, por exemplo. E dali pode simular um negócio com uma empresa estrangeira e mandar o dinheiro para fora do Brasil. Isso hoje, se for feito via Pix, não está rastreado. Então, a primeira coisa a se falar é o seguinte: ao se derrubar essa normativa, há sim uma leniência com um grande crime organizado, de fato, tá? Na prática. Na prática. Então, quem lutou para derrubar esse negócio com unhas e dentes, saiba que você está beneficiando criminosos em uma larga medida, tá? De uma maneira muito simples, acabei de explicar aqui. O crime organizado fatura uma grana lá com o tráfico de, sei lá, o quê, qualquer coisa, tá? Um exemplo prático, simples, que é assim, cotidiano. Pega todo o dinheiro das bocas de fumo da sua cidade aí, dinheiro em papel, tá? Você imagina isso na sua cidade, todo dia. O tráfico que organiza as bocas de fumo da sua cidade, todo dia ele levanta lá, sei lá, R$1 milhão com todas as bocas de fumo lá. E tudo dinheiro em papel, né, gente? Assim, eu imagino que pouca gente vai na boca de fumo e vai fazer Pix, né? Não vai fazer, vai levar dinheiro em papel, tá bom? Beleza. O que se faz com esse dinheiro em papel? Você não pode ir lá comprar um carro, porque não tem origem o dinheiro. Você não pode comprar um apartamento, porque não tem origem o dinheiro. Você precisa esquentar esse dinheiro. O que você faz? Você joga esse dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, numa rede de restaurantes. Você pega esse dinheiro em papel, leva esse dinheiro em papel, lá, as malinhas, dentro dos restaurantes, e você simula como se esse dinheiro tivesse entrado através de pessoas que foram comer no seu restaurante. Fechou? Beleza, entrou no seu restaurante, esquentou a grana. Depois você pode pegar essa grana ainda do restaurante e, ao invés de colocar no sistema bancário, você faz essa grana passar via Pix para uma instituição de pagamento. Um Xbank, um PagPay, um PicPay, um PagPag, sei lá, qualquer um desses aí, tá? Qualquer um desses. E depois, se você quiser até mandar esse dinheiro para fora do Brasil, você simula comércio exterior e manda para fora do Brasil. Essa transação de Pix hoje não é monitorada. Os PagPag, PigPig, não sei o que, não informam a Receita Federal. Então você está contribuindo para o crime quando você defende que esse tipo de normativa não possa atuar. A normativa caiu, então muito bandido ficou assim, soltou foguete ontem, mas bandido grande, gente, bandido grande, tá? Agora, qual o problema? Que eu acho, e falei isso aí já na segunda-feira.
essa barreira de 5 mil reais passa a sensação para as pessoas que tudo bem, você vai pegar o grande criminoso. Mas a pessoa pensa o seguinte, mas o grande criminoso está movimentando 5 mil reais? Ele não está movimentando 5 milhões de reais? 50 milhões de reais? 500 milhões de reais? Então passa a sensação para a pessoa, que muitas vezes não sabem que golpistas abrem 200 mil chave Pix e fica movimentando pouco dinheiro em cada uma das chave Pix, justamente para não ser pego pela Receita e pela polícia. Então, tem um método em você colocar uma barreira baixa. Só que isso não convenceu as pessoas. O que é que passou para as pessoas? A sensação que é o seguinte, poxa, se eu movimentar agora muito Pix, o meu banco vai informar a Receita Federal. Apesar do fato que muitos bancos já informam. E, aliás, segundo a própria Receita e a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, informam a partir de movimentação de 2 mil reais. Então, hoje, volta a valer a norma de 2015, que foi alterada por uma outra normativa de 2018, mas que permaneceu a ideia de que as instituições financeiras vão continuar informando a Receita sobre o nosso Pix, como já faziam antes. E a barreira é 2 mil reais. Só que isso não era uma discussão, ninguém sabia, não era importante, a Receita também não agia em relação a isso para ir lá cobrar explicações do eletricista que fez Pix acima de 2 mil, da manicure, da menina que coloca a unha de gel, do não sei o que, papapá, do cara que tem lá a motinha, uma Pop 100 e faz umas entregas por fora de aplicativo e recebe no Pix, do professor de matemática do colégio estadual que faz bico de professor particular e recebe no Pix. E também esse dinheiro aí entra no Pix dele lá e não tem uma MEI, não declara e tal. É um dinheiro que entra ali. 80 reais por dia, deu 2 aulas particular. Ele pega esse dinheiro e já gasta tudo no supermercado. Isso aí não paga, ele não está pagando imposto, não está avisando a Receita. Não está avisando a Receita. Né? Então, na prática, é um dinheiro de sonegação, se a gente colocar assim. É um dinheiro frio, como se chama. As pessoas começaram a ficar com medo que a Receita fosse olhar para isso. E, em boa medida, poderia olhar para isso. Esse é o ponto. O brasileiro está ligado em como é que funciona o negócio de imposto, gente. As pessoas não são bobas. Elas podem até confiar no governo, quando o governo fala, não, a gente até pode cobrar o professor que fez 2 bicos de 80 real, se a gente quiser. Tá? Mas a gente não vai fazer isso, a gente não vai perder tempo com isso. Não faz sentido. Cobrar imposto custa caro. A gente vai atrás dos grandes, etc e tal. Mas as pessoas podem não confiar nesse discurso. Esse é o ponto. E não são obrigadas a confiar nesse discurso. As pessoas são desconfiadas com governos, no geral, não é só no Brasil, no mundo todo. Isso é um histórico, é relação histórica de população com governo. A população eventualmente pode confiar mais ou menos em um governo, mas aí quando você coloca as várias camadas do governo, a população pode confiar eventualmente no líder político, mas desconfiar do seu governo. Por exemplo, o apoio do Lula é maior hoje no Brasil do que o apoio ao governo. E aí, eventualmente, a pessoa pode até confiar no governo, mas quando você coloca as camadas de mediação da sociedade com o governo, você confia na polícia, opa, na polícia eu confio menos. Você confia no exército, eu confio menos, confio mais. Então, assim, essa confiança é uma conversa, de fato. É uma conversa do poder público com a população. Mediada pela imprensa, mediada por rede social, mediada por vizinho, mediada por fake news, mediada por interpretações mais ou menos corretas, né? Mas é de fato uma conversa. E, gente, não adianta. A população não confiou, não acreditou, não topou, não quis pagar para ver que essa nova normativa não ia pegar o Pix do eletricista, não ia pegar o Pix do massagista, do manicure, do professor que faz bico. Não confiou. Ponto final. Né? Por uma série de motivos. Por fake news? Sim, também. Só por isso? Não. Isso é reducionismo. A gente não vai entender o jogo se a gente jogar desse jeito, tá? Não vai entender o jogo. Isso aí é meio que deitar no chão e ficar fingindo choro falso e pegar a bola e botar debaixo do braço e falar que a bola é sua e ir embora e querer acabar com o jogo. Não é só esse o motivo.
As pessoas têm uma desconfiança histórica em relação aos governos, não é só no Brasil, no mundo todo. Ninguém gosta de pagar imposto. Alguém já fez uma festa e chamou os amigos em casa quando aumentou o imposto? Não, né? Ninguém gosta de pagar imposto. A gente aprende que é importante pagar imposto. E depois vai cobrar se é bem usado, se é mal usado, se é isso, aquilo, se é muito, se é pouco, tá? Mas ninguém gosta de pagar imposto. Todo mundo desconfia que quando o leão da Receita Federal, quando ronca a barriga do leão, ninguém acha que o leão vai levantar para dar comida para alguém, né, Jimmy? Você acha que o leão vai levantar para quê? Para morder a pessoa. É a relação clássica das pessoas com o imposto, né? A pessoa não tem obrigação. O cara fica pensando, pô, a Receita está se mexendo. Você acha que a Receita está se mexendo para quê, Jimmy? Para quê? Para cobrar imposto, né? Não é? Né? Para dar um dinheirinho para nós. Aqui não vai ser. Né? Historicamente é assim, gente. Tá? Então rolou uma desconfiança. E isso, claro, alimentado por política, por disputas políticas, etc. e tal. Se fosse no mundo ideal, poderia ter um caminho no meio nessa história toda? Claro que poderia ter um caminho no meio. Poderia ter um outro tipo de negociação para reeditar essa normativa. Então não vai ser 5 mil agora, vão aumentar a barreira para as pessoas não ficarem com medo, então. Vão aumentar a barreira. Então não é mais movimentação de 5 mil de Pix por mês, tá, gente? É de 30, 40, 50. Bom, aí você já alivia. Você já não pega 40, 50, 60, 70 milhões de pessoas. Se você levantar a barreira, olha, quem movimentar mais de 50 mil de Pix no mês, a gente vai ser informado pela Receita. E aí a Receita vai avaliar se aquilo é necessário ter mais informações ou não. Bom, aí você tem um número muito pequeno de um contingente de pessoas no Brasil que movimenta mais de 50 mil reais em Pix por mês numa conta bancária única e que está sonegando imposto. Beleza. Com isso enfraquece o combate ao crime? Enfraquece, porque o crime vai trabalhar abaixo. É mais fácil trabalhar abaixo da linha de 50 mil do que da linha de 5 mil. Você dificulta muito a ação do crime organizado se você coloca uma barreira baixa, porque os caras vão ter que rebolar, né? Agora, poderia ser feita essa conversa, esse jogo, então a gente vai organizar aqui, tira essa frase, coloca essa outra, pá. Não é assim que o Brasil está organizado hoje, aliás, não é assim que o mundo está organizado hoje. Não é. É pau, é rede social, é vídeo, é meme, espalha isso, espalha aquilo. E o governo chegou num ponto que não tinha o que fazer. A imagem do governo estava sendo afetada de uma maneira brutal. Vocês não têm noção. Não adianta, gente, não é assim que funciona chegar e dizer, o governo foi frouxo. Gente, isso aqui não é uma briga de rua, tá? E mesmo se fosse uma briga de rua, mesmo se fosse, tá? O governo estava no chão e estava apanhando de 5 pessoas sozinho. E a população que estava em volta assistindo estava batendo palma para os que estavam batendo no governo. Porque a população, nesse caso do Pix, estava contra o governo. Pela série de motivos que eu já falei aqui. Não é só fake news. Não se enganem. As pessoas não queriam saber desse texto e pronto, acabou. E depois que uma ideia cola, gente, colou. Não adianta ficar se debatendo. Né? E o que se faz no caso dessa briga aí? Você tenta uma trégua. Ou no limite, você levanta e sai correndo. Tem que ser macho para segurar. Não é assim, galera. Não é assim. O mundo não acabou hoje, tá? Ontem foi revogada a normativa, hoje o sol nasceu de novo. 6h30 da manhã tinha sol já. Amanhã o sol vai nascer de novo. Semana que vem também. O governo continua, a vida continua. Né? A grande guerra continua. Isso foi uma batalha. Perdeu a batalha? Perdeu. Foi no nível assim, de humilhação? Foi. Nível assim, de humilhação mesmo. E beleza. Tá? Beleza. Se o governo não fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Eu falei ontem aqui sobre os próximos passos. A Câmara ia voltar a trabalhar no dia 25. Só tem eleição para novo presidente da Câmara no dia 1º. O Lira teria uma semana para fazer o que quisesse. Nessa semana, praticamente o único foco seria o Pix. O único foco seria o Pix. Um projeto de lei ou alguma outra
o outro remédio legislativo seria colocado em pauta, teria uma assinatura, teria muitas assinaturas de vários parlamentares, de vários partidos, inclusive da base do governo, aprovariam esse remédio legislativo, derrubariam a normativa, cantariam vitória e humilhariam o governo. Nesse meio tempo, nós estávamos no dia 15 de janeiro. 15 até 25 são 10 dias. 25 até o dia 1º são mais 5 dias. Então a gente estava falando de mais 2 semanas em que a oposição seguiria sapateando em cima dessa história e já estava organizando convocação de manifestações de rua, que sabe-se lá Deus onde ia parar. Tá? Não tinha saída, não existe essa de bater no peito e eu sou o bonzão e eu não vou arregar não sei o quê. Tava tomando um pau, não tinha mínima possibilidade de conseguir sair disso. E a população estava aplaudindo, olhando a briga e aplaudindo. Esse era o cenário. Com a decisão de ontem, vira meio jogo de pega-bandeira, né? Agora beleza, não tem mais a bandeira para pegar. A oposição foi lá, o Nicolas Ferreira e tal, foram lá e já pegaram a bandeira. Quando você entrega a bandeira num jogo de pega-bandeira, você não tem mais objetivo, acabou o objetivo. Ah, eles vão sapatear e vão fazer a festa. Vão, claro, a política é assim. Tem um dia que você chora, tem um dia que você ri. Funciona assim, gente. E amanhã o sol nasce de novo. E ontem o Nicolas, que conseguiu uma vitória política pessoal para ele inacreditável, semana que vem pode tomar um tombo. E é assim que funciona. É assim que é a vida política. Agora, acabou o jogo de pega-bandeira. Os caras agora vão festejar um dia, 2, 3, 4, vem final de semana que vem, segunda, terça, quarta, o assunto, ele vai, né? Vai morrer? Não vai morrer. Vai permanecer a imagem em milhões de pessoas de que o governo queria taxar o Pix, cobrar o Pix, não sei o quê. Vai permanecer, eu não acho que vai acabar. Isso aí foi um dano, assim, ó, quase que eu diria irreparável para esse governo aqui em termos de imagem. Agora, acabou a disputa pela bandeira, não tem mais objetivo. Você não mobiliza mais as massas. Se você quiser mobilizar a população para ir para a rua hoje, vai mobilizar como? Se não tem mais o texto, se não tem mais a normativa, se não tem mais um objetivo a ser atingido. O objetivo já foi atingido. Então, fez muito bem o governo, não tinha mais o que fazer ontem. Reconhece, bota a viola no saco e vai para casa, né? Muito bem, galera. Então tá bom. O programa está acabando. Daqui a pouco eu tô lá no ICL Notícias primeira edição. Só um recado antes. Lembrem que essa semana a gente está com a nossa promoção da nossa loja do ICL, né? souicl.com.br. Temos várias coisas muito legais na nossa loja maravilhosa. Camiseta, caneca, boné, um monte de coisa se vocês quiserem. Essas canecas que a gente usa aqui, ó. Tudo na nossa loja, souicl.com.br, e lá no link despertaicl.com.br, se você se tornar membro do ICL hoje, para ter acesso aos nossos cursos, documentários, biblioteca, cupom de desconto para compra online, tudo que tem no ICL, mais as novidades que virão pela frente, todos os webinários que a gente fez, você pode se tornar membro ou membro do ICL hoje e levar para casa 3 maravilhosos livros, uma caneca, um certificado de membro e uma pulseirinha, né? Aquelas pulseirinhas bonitinhas de luta, pra gente lutar juntos esse ano aí e no próximo que teremos uma eleição muito bom. Teremos uma eleição muito mais difícil do que já estava difícil na semana passada. Tá? Então entra lá em despertaicl.com.br para levar para casa esse kit maravilhoso de presentes que o ICL vai mandar para vocês. Até daqui a pouco, fiquem por aí, um beijo, tchau. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, con términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?